né? Já estava formado, já estava trabalhando há muito tempo, né? Que desde os 17 anos que eu já trabalhava, que eu já tinha completado o curso de Desportos, que é Educação Física, então já dava aula, então entrei na faculdade já trabalhando, né, na área de Educação Física, depois fiz uma pós-graduação na área de musculação, e depois uma outra pós-graduação na área de Fisiologia do Exercício, né? Isso tudo sempre busquei estar me atualizando nas informações, no conhecimento, como até hoje, né, que eu estudo bastante sobre OCR, que é o meu foco agora principal. Que é os obstáculos. Que são os obstáculos. E muita gente, Rodrigo, interessante, né? Você também que já participou da prova, inclusive foi a nossa primeira prova de obstáculo, foi junto, né, lá no Rio de Janeiro. Né? Meu Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, que tanto amo. Então, assim, você lembra que a gente escreveu, a prova ia ser aqui em Salvador, e então a gente começou a treinar, e só o treino era muito gostoso. E quando chegou, na época, cancelaram a prova aqui de Salvador, e a gente já estava em alta, treinando pesado, e a gente não vai desistir, vamos lá, fazer a prova lá no Rio. Né? Porque, infelizmente, naquela época, Salvador não tinha público para, né, que pra fosse... para atingir, porque o custo era alto, que eles falaram com a gente, né, que ia investir um valor e não tinha tido retorno ainda de uma quantidade de pessoas expressivas para bancar esse custo inicial. Então, não teve a quantidade de atletas suficiente, então eles não trouxeram para cá. Mas em compensação, como a gente já estava tudo preparado, já a camisa, já correndo e pulando nos bancos aqui de Salvador, nos lugares, nos trampolins, a gente foi para lá e fizemos a competição. Foi muito top. E daí que veio, né, o processo de você empreender também novamente. Mas eu por ser seu colega, amigo, né, conhecido, eu sei que você já empreendeu anteriormente, antes do Hunter. Foi, já tive outras academias, né? E como que foi essa sensação de outras academias? O que aconteceu? Por que você fechou? O que levou você a ter fechado e agora ter aberto de novo? Porque eu quero te passar o seguinte, pra você entender, tá? Eu quero mostrar porque as pessoas morrem de medo. O medo é o pior trauma que existe no ser humano. É o que trava o ser humano de fazer qualquer coisa na vida. O medo é necessário, mas ele não pode te empatar de fazer nada. Então, eu quero passar para entender o que aconteceu que você não deu certo uma vez, mas agora você tem um sucesso total. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós, educadores físicos, a gente não tem uma preparação, né, de administração, nem tampouco de ser empresário, né? Você montar uma empresa exige muita coisa, cara. E isso a gente não estuda em faculdade de educação física. Então eu comecei na doida. Comecei com um convite de uma amiga minha. Minha primeira academia foi no comércio. Um lugar que não existia, né, residência. Não tinha público para isso. Mas mesmo assim a gente foi, montou, teve uma quantidade boa de alunos. Aprendi muito a questão lá. Então nossa turma lá, ao contrário das outras academias, o forte era meio-dia. Né? De manhã cedo, meio-dia e no final da noite. E o resto do tempo era quase que sem aluno. Então, assim, eu fui aprendendo. Né? A gente ficou um tempo, depois eu fechei a academia, depois eu montei uma outra academia sozinho, né? Que foi a Academia Vilas Boas, que foi lá no Matatu. Então, o que foi que aconteceu, Rodrigo, naquela época? Uma coisa importante, né, para quem pensa em abrir algo, não só academia, mas qualquer outra empresa. Então, eu abri uma academia sem uma preparação nem financeira e nem de administração, entendeu? De gestão, zero. De gestão, nada. Eu só sabia dar aula. Eu só sabia dar aula. Então, assim, eu peguei e fui aprendendo, cara, na dor, né? Porque eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, investi, e o interessante é que eu comprei os equipamentos parcelado, dividido, algumas coisas que eu pude comprar à vista eu comprei. Quando chegou na hora, existe uma coisa chamada TVL, que é o termo de viabilização local, que você tem que ver antes de abrir a sua empresa, que é um órgão, né, que a SUCOM vai fiscalizar para ver se aquele local está compatível
para o que Sim. você quer abrir. E foi negado, cara, depois de eu ter comprado, de eu ter já funcionando, já tá com funcionários, e a Sucom chegou lá e Embargou. embargou. E aí eu tive que ir lá na Sucom Para fazer os ajustes necessários. para fazer. Aí eu disse, e eu não tava no dia do que o fiscal foi, né? Só vi lá a bomba dizendo que eu não poderia abrir minha academia. Então eu fui lá na Sucom conversar com a secretária lá e ela me explicou que a academia não poderia funcionar ali porque embaixo, minha academia era no segundo andar, embaixo tinha uma oficina. A oficina tinha um compressor coisa de risco, então eu não poderia ter uma academia perto de um negócio de risco. Sendo que o risco é praticamente zero, porque era tão distante. Mas é lei. Só que na frente funcionava uma academia, na frente funcionava uma escola. E por que eu não poderia funcionar com minha academia, né? Então eu cheguei e fui no coração da mulher. Eu cheguei e disse, minha senhora, tá vendo aqui? Aí peguei o celular assim e mostrei a foto dos meus 3 filhos. Ó, eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha da academia do FGTS, que eu tinha saído, investi tudo lá de só. Eu não tenho o que falar para eles quando eu chegar em casa e dizer que eu perdi tudo e eu não vou ter como sustentar eles. Eu expliquei a situação para a mulher, ela ficou assim, ó, até comovida com a situação. Ela viu a sinceridade e disse, ó, vá lá em cima e converse com fulana de tal. Aí, e faça um requerimento. Aí eu disse a ela aqui na frente, ela coloque tudo isso aí e peça uma revisão. E foi isso que conseguiu liberar. Então, assim, eu entrei totalmente desinformado, Rodrigo. Hoje eu não aconselho ninguém, né, a fazer isso. E outra coisa, eu montei e o dinheiro acabou. E eu precisava botar uma placa lá fora. E eu não tinha dinheiro para botar uma placa lá fora. Sem a placa lá fora, ninguém sabia que era academia. Só vinha as pessoas que me conheciam. Então eu fiquei meio que estagnado ali, ó, parado, sem poder crescer, porque eu só pegava o público que me conhecia, sem poder investir, porque o dinheiro que entrava era para pagar os custos. Então eu não conseguia botar uma placa. Mas teve uma hora que eu consegui, e foi aí a hora que a academia começou a crescer.